meus irmãos, que bênção podermos chegar a mais um Tadel. Hoje, terça-feira, nós estamos muito felizes, porque nós estamos podendo chegar aí até a sua família, até a sua casa, uma noite que Deus está nos dando a oportunidade de estudarmos a sua santa e bendita palavra, e eu não sei como tem sido o Tadel para a sua vida, eu não sei como que a mensagem tem chegado aí até a sua casa, mas eu quero compartilhar com você que esse encontro das terças-feiras, esse Tadel, esse treinamento avançado de líderes, tem sido uma bênção para a minha vida. Quero dizer para você que todas essas ministrações, que pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, privilégio que Deus tem dado a nós, de poder compartilhar esses estudos com você, mas sempre lembrando que em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiríssimo lugar, toda a palavra, todos os ensinos, todos os temas aqui compartilhados, primeira mão, para a minha vida pessoal, para a minha vida particular, para a minha vida enquanto ministro do Evangelho, para a minha vida enquanto presidente, pastor da igreja. Então, eu estou muito feliz de poder estar ministrando as terças-feiras aqui no Tadel e compartilhando esse momento com você e também dividindo esse espaço aqui, esse tempo, às vezes com o pastor Tadeu, com o pastor Jadson e outros irmãos que também sempre estão disponíveis quando nós os convidamos para ministrar a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia e eu espero mesmo que essa terça-feira o Espírito Santo possa estar abençoando sua vida. É uma terça-feira que é um feriado que eu confesso a você que eu não gostaria que existisse. E não sei se você lembra, não é? Ano passado, o que aconteceu na Marquês de Sapucaí, em pleno carnaval do Rio de Janeiro, chacoalharam, escarneceram, chegaram ao ápice da zombaria ao nosso Cristo, zombaram do nosso Deus, zombaram do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você lembra daquelas cenas horríveis, daquelas cenas terríveis, daquelas cenas que trouxeram impacto negativo no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, onde uma pessoa fantasiada do diabo, puxava uma outra pessoa, representando Jesus, em plena Marquês de Sapucaí, como um símbolo ali, uma demonstração de que o diabo estava tendo vitória sobre Jesus. Agora eu te pergunto, quem poderia imaginar que esse ano a Marquês de Sapucaí ficaria sem carnaval? Quem poderia imaginar que este ano pararia o carnaval no Brasil, não teria carnaval no Brasil? Exatamente isso, não brinque com Deus. Grandes lições, inúmeras lições a gente pode tirar desse episódio fatídico, desse episódio triste, terrível, vergonhoso para o nosso país, não é verdade? Então, eu quero dizer que com Deus não se brinca. A palavra do Senhor diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E se essas pessoas não se arrependerem, pode ter certeza que coisas piores irão acontecer. É verdade. Mas vamos ler a Bíblia e queremos aproveitar essa terça-feira para a gente poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje, sexta mensagem, terça-feira, que a gente vem estudando um tema, a gente vem falando sobre o privilégio, a gente vem falando sobre o significado da obra de Deus, e a gente já compartilhou aqui alguns significados, dentre ele, que é um grande privilégio nós estarmos envolvidos na obra de Deus. Falamos aqui sobre os cuidados, a postura que nós devemos ter para realizar a obra de Deus, o que a gente precisa para fazer a obra de Deus. E nessas últimas terças-feiras, a gente tem estudado sobre cuidados que devemos ter antes e durante o nosso envolvimento com a obra de Deus. E hoje nós chegamos aqui a um quarto cuidado, já falamos 3, e eu quero ler o texto, lembrar você rapidamente os 3 cuidados anteriores. Pode ser que nessa noite haja alguém assistindo o Tadel, alguém que está pela primeira vez acompanhando o nosso treinamento avançado de líderes e que não acompanhou os Tadéis anteriores. E é importante também a gente fazer aqui um breve resumo, uma síntese daquilo que já foi falado, para que você possa estar acompanhando. É lógico que eu não vou voltar aqui a falar de tudo que a gente já compartilhou nessas últimas semanas, mas eu quero pelo menos lembrar você os 3 primeiros cuidados, que nós devemos ter
antes e durante o nosso envolvimento com a obra de Deus. Vamos orar primeiro? Vamos orar? Daqui a pouco eu leio o texto da Bíblia, texto de João capítulo 9, você já está mais do que familiarizado. Eu creio que você que acompanha o Tadel assiduamente, não vai esquecer nunca mais dessa passagem, né? E vai lembrar sempre desse momento tão poderoso do ministério de Jesus, quando ele passa e ele podia ver tantas coisas, e algumas coisas ali chamarem a sua atenção, mas foi exatamente, ele passando ali, ele viu um cego de nascença. E daqui a pouco eu leio essa história. Vamos orar então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, agradecendo por esses dias, agradecendo pela paz, agradecendo pela direção do Senhor nas nossas vidas. Pai, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado pela paz de Jesus no nosso coração, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle e o domínio de todos os povos, e de todas as coisas, de todos os eventos, todos os empreendimentos. E se o Senhor disser um basta, basta mesmo, Senhor, para tudo, Senhor. E nós agradecemos, porque no ano passado a gente viu cenas terríveis naquela avenida lá no Rio de Janeiro, onde acontece a festa da carne, e esculacharam, zombaram do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor permitiu que uma pandemia viesse e parasse tudo, inclusive o carnaval do nosso país. Senhor, nós te agradecemos porque muitas vidas foram poupadas, muitos acontecimentos tristes, trágicos, terríveis, deixaram de acontecer por não ter tido essa festa neste ano. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, converta corações, abençoa a tua igreja, que ela seja uma igreja dinâmica, uma igreja ligeira, uma igreja apressada em levar a tua palavra aos corações famintos e também aqueles que estão se perdendo, Senhor. Que o Senhor possa usar os teus filhos, usar os teus servos, os discípulos de Jesus no século 21, para nós podermos, em nome do Senhor Jesus, pregar e ganhar vidas, ganhar muitas almas para o Senhor. Abençoe a palavra dessa noite, abençoe cada coração, abençoe a igreja, a primeira igreja de São Fidélis, abençoe as demais agências do teu reino, espalhadas por essa região, por todo o nosso país e pelo mundo inteiro. Muito obrigado. Repreenda o diabo, Senhor, repreenda o inimigo de nossas almas, e dá a nós vitória, dá a nós poder, e que a tua palavra nessa noite penetre com profundidade e com poder em cada coração. Espírito Santo, habita. Espírito Santo, venha atuar. Espírito Santo, venha se mover nessa noite e estenda a obra, estenda o teu reino e fala mesmo a cada coração, fala a cada um de nós nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler então João capítulo 9. João capítulo 9, os primeiros versículos nos diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus, olha só, irmãos, a obra de Deus, determinados acontecimentos tristes, inexplicáveis, surpreendentes, vitimam pessoas, acontecem e chegam até muitas casas, e as pessoas sequer, muitas delas, não dão conta de que esse problema, esse mal, essa situação difícil, esse fato lamentável, pode ser uma grande oportunidade para a manifestação da obra de Deus, para a manifestação do poder de Jesus. É verdade, e o texto diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem foi,
lavou-se e voltou vendo. Queridos, é nítido e notório que dentre muitos ensinamentos que Jesus quer passar para os seus discípulos aqui nessa história, aqui nesse episódio, é com certeza um dos ensinamentos mais fortes, é que Jesus está dizendo para os discípulos que há um tempo determinado para cada um de nós realizarmos a obra do Senhor. Há um tempo determinado para cada um de nós estarmos envolvidos na obra de Deus. E há também um tempo onde a obra de Deus vai cessar o tempo e a obra de Deus não mais vai poder ser realizada. Nós não vamos mais poder realizar a obra de Deus. Há um tempo que só Jesus sabe, determinado, onde a obra vai cessar e ninguém mais vai poder trabalhar. Agora eu quero te perguntar, já pensou se isso acontecer amanhã? Vamos supor que a gente só tenha mais um dia para servir a Deus, ou quem sabe mais uma semana, ou um mês. O que você faria se você tivesse a convicção que você só tem mais um dia, ou talvez uma semana, ou um mês, para você fazer como nunca você fez na história a obra de Deus? Como você ia reagir? O que você ia fazer? Hein? Pense nisso dessa noite, porque na verdade ninguém sabe o dia que a oportunidade de fazer a obra vai terminar. Mas Jesus está dizendo que é isso, que a gente precisa ter pressa, a gente precisa ser ligeiro, a gente precisa ser prudente, a gente precisa chegar na frente dos filhos das trevas e realizar a obra do Pai, porque a gente já viu quantos significados, privilégio, os galardões que nós receberemos e como nós exaltamos a Deus, demonstrando prazer e alegria de evangelizar, prazer e alegria de ministrar, prazer e alegria de evangelizar as pessoas, de visitar pessoas, de realizar o ministério tão vasto, o ministério que Jesus iniciou nessa terra e deu a nós, a igreja, a sua noiva, a incumbência de nós levarmos avante essa obra, de nós levarmos a bom termo a obra do Senhor. Mas alguns cuidados a gente precisa ter. Há pessoas que entram de qualquer jeito para fazer a obra de Deus, há pessoas que entram muito despreparadas, há pessoas que começam a fazer a obra de Deus sem a menor consciência das exigências, do preparo que a gente tem que ter. Então veja bem, pensando nisso, a Bíblia, que é o livro do cuidado, lembra daquele Tadel, onde a gente ministrou, e a gente falou que a Bíblia é o livro do cuidado, e a gente citou aqui vários textos, várias passagens bíblicas, onde Deus usa autores, homens, para fazer com que nós tenhamos cuidado em várias vertentes, cuidado em vários momentos, cuidado em várias coisas na vida, uma complexidade, não é isso? Envolve muitos setores, muitas áreas, mas a obra de Deus, a gente precisa ter o cuidado de fazê-la com excelência, não é isso? Sem relaxamento, sem descuido, mas fazê-la com muito temor, com muito amor. E a Bíblia fala então do cuidado que a gente tem que ter quando a gente se envolve com a obra de Deus. Então deixa eu te lembrar quais os cuidados que a gente já compartilhou. Veja bem, primeiro deles, antes de nós começarmos a fazer a obra de Deus, a gente precisa ser tomado por uma convicção. E eu sei que você anotou isso e você se lembra disso, amém? Quando nós vamos fazer a obra de Deus, hoje é o Danilo que está aqui, o Arthur que está aqui nos ajudando, tem semana que é o Murilo, outra semana também temos aqui na sonoplastia o João Gilberto. Enfim, a gente tem uma série de obreiros aqui, que estão sempre prontos, disponíveis a estar nos ajudando. Então veja bem, antes de nós começarmos a obra de Deus, antes de qualquer pessoa iniciar a obra de Deus, fazendo alguma coisa na igreja, dentro do reino de Deus, precisávamos, todos nós, ser tomados por essa convicção. Todos nós precisávamos apresentar diante de Deus: Senhor, eu tenho a convicção que a minha comunhão com o Senhor iniciou a partir do momento que eu me arrependi dos meus pecados e entreguei minha vida a Cristo.
Hoje eu tenho convicção do perdão do Senhor. Hoje eu tenho convicção do meu novo nascimento. Eu nasci de novo. Eu não nasci só do ventre da minha mãe, mas eu nasci do Espírito. Eu nasci do Espírito, eu nasci de novo. O Espírito Santo entrou na minha vida, o Espírito Santo entrou no meu coração. O Espírito Santo selou a palavra no meu coração. Eu tenho o selo do Espírito. Eu tenho a garantia que sou salvo. Tua palavra diz que o Espírito Santo é o penhor. Nós temos o penhor. O que é um penhor? É uma garantia absoluta que nós somos salvos. Que nós somos salvos pela graça de Cristo. Que não é mérito nosso, não vem das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um ato de arrependimento. A gente se arrepende e entrega a vida para Cristo. E hoje eu realizo a obra. Hoje eu estou fazendo a obra. E agora eu vou começar com tudo, um novo tempo na obra de Deus. Eu faço uma aliança com Deus aqui hoje. Senhor, nós queremos fazer uma aliança que a gente vai fazer em 2021. A tua obra com muito dinamismo. A pandemia não vai nos parar. Alguma coisa que vier paralela não vai nos deter. Nós vamos fazer a obra e a gente quer declarar nossa convicção. Vamos juntos nessa noite? Vamos declarar ao Senhor: Senhor, nós declaramos a nossa convicção que temos comunhão com o Senhor, que o muro, a barreira da inimizade foi derrubada, caiu por terra, porque Jesus veio derrubar essa parede pela cruz. Agora nós temos amizade com o Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos a Cristo, e nessa noite nós declaramos um arrependimento genuíno, uma conversão autêntica a Cristo, e reconhecendo que Ele é o único meio de nos reconciliar com o Senhor. Jesus é o único meio de reconciliar o homem com Deus, e nós precisamos divulgar isso, irmãos. Nós moramos numa cidade acentuadamente religiosa. Nós moramos numa cidade, num município, numa região, num estado onde as pessoas estão achando que elas serão salvas pelas boas obras, que elas serão salvas por sua religiosidade, elas serão salvas por frequentar uma igreja. Não, só pela cruz é que nós vamos ser salvos, só pelos méritos de Jesus. Não há nenhum outro que possa nos dar salvação. Pedro disse isso: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Senhor, nós reconhecemos que o nosso estado, o estado mal da nossa alma, pecamos contra o Senhor, e agora, pelo sangue de Jesus, nós fomos purificados, e passamos a ter paz com o Senhor. Estamos reconciliados. Senhor, fazemos a tua obra, vamos fazê-la com muita diligência, com muita força, com muito empenho, com muito entusiasmo, com muito amor, na certeza que nós fomos reconciliados, e hoje não há barreiras. Hoje o véu foi rasgado, e nós temos um livre acesso, um novo e vivo caminho, até a presença do Senhor, aberto por Jesus, pelo sangue de Jesus. Essa é a primeira condição. Esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Todo aquele que profere o nome do Senhor, diz o apóstolo Paulo escrevendo sua carta a Timóteo, aparte-se do mal, afaste-se da injustiça, desvie-se, afaste do pecado. Então, Senhor, nós nos arrependemos e temos comunhão com o Senhor pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós prometemos, Senhor, que nós não vamos deixar nada, barreira nenhuma se levantar. Nós não vamos permitir que nada atrapalhe, venha quebrar a nossa comunhão com o Senhor. E essa convicção vai perdurar, essa convicção vai perdurar até o fim, Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela comunhão que nós temos através do sangue de Jesus com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo cuidado, veja bem, para fazer a obra de Deus e fazê-la com sinceridade, porque essa é a marca principal, sinceridade. Para nós fazermos a obra de Deus com sinceridade, nós devemos ter o cuidado de nos manter em comunhão com a nossa família, em comunhão com os nossos parentes e com todas as pessoas o máximo que nós pudermos. Lembra do Tadel que a gente frisou isso? E eu vou te lembrar. Por quê? Primeiro, a família é o nosso primeiro campo missionário.
Segundo, a família é o primeiro lugar que Deus quer que testemunhemos. Lembra lá do homem endemoniado que vivia sujo e vivia lá agressivo, vivia nas sepulturas, no cemitério, estava lá enlouquecido, uma legião de demônios, e Jesus passa, liberta aquele homem, transforma aquele homem. Ele agora quer seguir Jesus. Senhor, eu quero ir com o Senhor. Jesus, não, você não vai me seguir. Volta para sua casa. Volta para sua casa. Quem sabe nessa noite alguém saiu de casa. Você não está endemoniado, mas você teve aí uma ajuda, um sopro do inimigo, porque só quem quer que um homem saia de casa, abandone a família, os filhos, é o diabo, irmão. Quem sabe a palavra de Deus para você hoje é: volta para casa. Se você não saiu da sua casa, do meio dos seus parentes, quem sabe você saiu da igreja, você abandonou a família de Deus, volta para casa, irmão, volta para casa, volta para casa, a casa do Pai, porque aqui é a preliminar do céu, irmão, a preliminar do céu. O jogo principal vai acontecer na glória. Usamos aqui uma linguagem figurada do esporte, do universo futebolístico. A preliminar é aquele jogo que vem antes do principal. Aqui nós estamos na preliminar, amém? Ao jogo principal, a glória celestial, nossa casa eterna nos céus, preparada pelo Senhor. A família é o primeiro lugar que Deus quer que testemunhemos, e Jesus disse: volta para casa e conta para os seus familiares tudo que Deus te fez, tudo que Deus te fez. Falamos também que a família é o primeiro núcleo que Deus deseja salvar mediante o exercício da nossa fé, Eu orei 24 anos, Danilo, pelo meu pai, 24 anos, e 3 meses, 2 meses antes do meu pai falecer, uma doença terrível, ele converteu, ele deu sua profissão de fé, e eu tenho certeza que o meu testemunho, porque ele disse: olha, se eu soubesse que tendo mais filhos, seria como você e sua irmã, eu queria ter 10 filhos, ele disse para mim um dia, levando ele para fazer um tratamento da piruna. Então isso significa que eu tinha um bom testemunho, meu pai acreditava no meu testemunho. E algumas semanas antes do seu falecimento, 2 meses aproximadamente, ele se decidiu, fez uma profissão de fé muito linda, e eu tenho certeza que as minhas orações e o meu testemunho contribuíram para o meu pai se converter na última hora. A minha mãe, antes de ser tomada por uma demência, ainda com lampejos de lucidez, ela quis ser batizada, e minha mãe teve uma resistência a vida toda para com a igreja, porque ela foi machucada lá atrás da igreja. Os pais delas, os meus avós, foram muito machucados durante o tempo que exerceram liderança na igreja, e os meus tios, inclusive a minha mãe, eles não souberam digerir isso, que a igreja não tem culpa da infelicidade de pessoas, sejam elas líderes ou não, exerçam elas liderança ou não. A igreja não pode pagar pelos erros de algumas pessoas, e algumas pessoas dentro da igreja machucam outras, e acabam afastando as outras, e isso atinge a família, e muitos passam a ter bronca da igreja. E a igreja é a noiva de Cristo, meu irmão. A igreja é a única instituição na face da terra que Deus endereçou, canalizou suas promessas. Igreja é casa do Deus vivo, igreja é lugar de milagres, igreja é a coluna esteira da verdade, igreja é bênção, igreja não é para ser chacoalhada, igreja não é para ser um lugar de visitação apenas, para participar, para dar um passeio, um turismo. Igreja não é lugar de fazer turismo. Igreja não é lugar de passar uma temporada. Eu estou feliz, estou na igreja. Estou triste, saio da igreja. Estou feliz, estou bem, estou me relacionando bem, estou lá. Mas pisaram no meu calo, eu saio de lá. Igreja é lugar de seriedade. Igreja vai ser arrebatada. Nenhuma instituição da face da terra vai subir no arrebatamento. Só a igreja, só os salvos, só os verdadeiros remidos. Então, queridos, volta para casa nessa noite, porque a família é o primeiro núcleo que Deus deseja salvar mediante o exercício da fé. O que devo fazer para ser salvo? Perguntou o carcereiro de Filipos, e Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A família precisa ser bem cuidada e cercada de muita oração, porque o diabo quer destruí-la. Se a família não fosse algo tão sublime, tão magnífico, tão extraordinário, o diabo nem ligaria para ela, irmão. Mas qual é o ambiente que o diabo mais quer trazer desgraça? Qual é o ambiente que o diabo quer mais causar depressão? Qual é o ambiente que o diabo quer mais gerar confusão? Confusão, desgraça, depressão,
e tantas badernas é dentro das famílias, inclusive na família de Deus. Por isso, a gente tem que orar muito. A igreja tem que ter ministérios mesmo de oração, intercessão. Todos os ministérios da igreja devem interceder, devem orar, devem separar um tempo para orar pela casa de Deus, pelo bom relacionamento. E, em último lugar, a família, eu disse, precisa vivenciar os propósitos de Deus. É lógico que a família é a invenção de Deus. Ele inventou a família, criou a família com propósitos estabelecidos. E nós citamos cinco propósitos. Você se lembra? Deixa eu dizer para você. Primeiro, Deus criou a família para a família ser um lugar de oração. Um lugar de oração, porque na oração a gente encontra paz. Na oração a gente recebe refrigério. Na oração Deus acalenta a nossa alma. Na oração as dúvidas são dissipadas. Na oração, às vezes de madrugada, a gente está orando. As madrugadas a gente tem orado em casa. Manus tem passado uma perseguição lá no trabalho dela em Campos, no hospital, terrível. O diabo se levantou, não é? Para fazer uma tramóia, maracutagem, uma política suja, para mudar um sistema lá, para colocar pessoas que chegaram depois dela no setor, na frente dela, para prejudicá-la. Ela está correndo lá, irmão, angustiada, covardia, irmão. Covardia. Nós estamos orando, irmão, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso às vezes que eu não me envolvo em política, cara. Entendeu? Que as pessoas fazem um jogo, fazem uma manobra para prejudicar a gente séria. Uma servidora excelente, ela e mais duas colegas são as melhores, estão dentro das melhores servidoras do Hospital Ferreira Machado, do setor dela. Estão sendo super humilhadas e prejudicadas. E a gente tem que se quebrantar, irmão, porque nós somos uma só carne. Atinge nossos filhos, nos atinge nosso cônjuge, nos atinge. Então a gente tem que se quebrantar. Eu estou quebrantado, irmão, estou quebrantado, estou orando, porque Deus tem falado, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, e na hora certa eu vou desbaratar os inimigos. Na hora certa eu vou desbaratar os inimigos. E às vezes pessoas se esquecem, ai daquele que tocar na ungida do Senhor, acha que ungido é só do sexo masculino, mas não, ungido é um termo genérico, é homem e mulher de Deus, não toca não. Se você, Arthur, tem vida com Deus, ai daquele de tocar em você. Se você é um garoto sério com Deus, não mexe com você não, cara. Não precisa zangar, não precisa brigar. A gente tem uma batalha, daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa batalha, está dentro do estudo dessa noite, um cuidado que a gente tem que ter. Não mexe com Danilo, não. Danilo é um garoto sério. Nossa igreja está repleta de rapazes sérios com Deus. Rapaz, outro dia eu ouvi um testemunho seu, irmão. Irmãos, outro dia eu ouvi um testemunho do que Arthur fez na escola, fez lá no meio do grupo de amigos dele. Tremendo, deu um testemunho, honrou a igreja, honrou o seu pastor, honrou mesmo. Porque respeito é aquilo que a gente se manifesta diante das pessoas. Eu estou diante da minha esposa, respeito ela, estou respeitando, estou diante da igreja, estou respeitando a igreja. Agora, caráter é aquilo que eu manifesto quando eu estou longe de Vanus e estou longe da igreja. Isso é caráter. Às vezes as pessoas têm respeito, mas não têm caráter. Respeita quando está na frente, é o filho que respeita o pai ali na frente, mas quando vira as costas, faz badernas, faz misérias, mente a torto direito, não é isso? E tem muita gente mentirosa no meio evangélico, irmãos. Muita gente mentirosa rodando as igrejas aí, não é isso? E a família precisa ser bem cuidada, e a família precisa vivenciar os princípios, os propósitos de Deus. Um deles, um lugar de oração, um ambiente de adoração. Deus criou a família para ser um ambiente de adoração, uma atmosfera de amor permear a família, um lugar de milagre, onde é a presença, um lugar onde a presença do Espírito Santo é notória. Deus criou a família, irmãos, com todo esse propósito. Todos os propósitos. Mas deixa eu te lembrar rapidinho a terceira é o terceiro cuidado que a gente falou, não é? Se eu não tomar cuidado aqui nessa noite, eu vou pregar de novo tudo que eu já preguei aqui, não é? Mas tem muita coisa que a gente está ministrando aqui hoje no amor do Senhor, no temor do Senhor e no Espírito Santo do Senhor, que a gente nem falou, nem imaginava falar em outras ocasiões. Terceiro cuidado que a gente tem que ter, são 5 cuidados. Hoje eu termino com o 4º cuidado e depois nós encerramos com o quinto cuidado. Veja bem,
esteja em comunhão com os irmãos da sua igreja. Já estou falando isso aqui, já está implícito, né? Esteja em comunhão com os irmãos de sua igreja, cooperando e andando numa mesma direção, e alinhado com a visão ministerial da sua liderança, pois você precisa dela e vice-versa. Nós falamos aqui semana passada, e eu vou dizer para você que, na minha opinião, desses últimos Tadéis, um dos Tadéis mais fortes, que Deus mais falou no meu coração, foi semana passada. Essa revelação aqui é muito forte. Todos que se envolvem com a obra de Deus, sejam num campo missionário, sejam aqui na cidade, na igreja, no templo, na escola bíblica, na escola ministerial, na célula, aonde quer que você estiver realizando o ministério, a obra de Deus, cuidado, para você não realizá-la sem estar em comunhão com a igreja, com os irmãos da sua igreja, cooperando e andando numa mesma direção. Se você é crente de verdade e está cheio do Espírito Santo, você não vai andar numa direção oposta à sua liderança, ainda que sua liderança esteja equivocada. Deus vai falar, Deus vai cobrar. Ai do pastor equivocado, ai do líder que dá a direção errada, está frito. Eu tenho temor a Deus, irmão. Temo e tremo. Esteja em comunhão com os irmãos da sua igreja, senão não faz a obra, irmão. Não faz a obra. Coopere e ande numa mesma direção, esteja alinhado com a visão ministerial da sua liderança, porque a sua liderança precisa de você e você precisa dela. Você precisa dela, irmão. Tem gente vivendo longe dos seus pastores, não está nem aí, irmão. Não tem um feliz, não tem um prosperando, não tem um indo para frente. Me mostra, irmão. Me mostra um jovem que está distante da sua liderança, que não respeita, que não se submete, que não anda, que não valoriza, que está bem, que está prosperando, está indo para frente. Me mostra uma família. Não tem, irmão, porque Deus designou isso. Eu temo e tremo diante de Deus de falar isso. Não estou aqui puxando sardinha para mim não, porque eu tenho uma resposta gigantesca enquanto pastor. Eu não escolhi, Deus me escolheu, e eu tenho procurado fazer a coisa com temor e tremor. Mas a Bíblia diz que uma ovelha longe do seu pastor, ela vai cair no abismo. E às vezes o pastor não tem uma visão de águia que consiga enxergar uma igreja. O pastor não tem uma visão de águia suficiente para enxergar uma ovelha longe do aprisco que está indo para o despenhadeiro. E a gente precisa, todos nós precisamos uns dos outros, para a gente ajudar, na verdade. Meus irmãos, essa postura de comunhão, cooperação, alinhamento, essa postura torna você um membro da igreja, imitador de Cristo, cabeça da igreja. Falamos que essa postura é um sinal que o Espírito Santo é verdadeiramente quem direciona essa vida. O Espírito Santo está na direção. Essa postura é fundamental para uma vida cristã brilhante, jamais apagada. Paulo diz para a gente brilhar. Lemos Filipenses capítulo 2 na semana passada, está lembrado? Para a gente brilhar como astros neste mundo, nessa geração corrompida. E essa postura de comunhão, cooperação e alinhamento habilita o cristão ser honrado duplamente, primeiro por Deus e depois pela sua liderança espiritual. Como primeiro, Deus honrou Epafrodito, Deus honrou Timóteo, e depois Paulo deu uma palavra linda sobre Timóteo, sobre Epafrodito. Homens como esse precisam ser honrados. Ele diz para a igreja, homens como esses precisam ser honrados. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Mas nessa noite, eu quero destacar um quarto cuidado. Pastor Hermínio, qual é o quarto cuidado que eu preciso ter quando eu me envolvo com a obra de Deus? E se possível, antes de me envolver, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Olha só, irmão, isso aqui também é muito forte. É simples, mas é forte. Às vezes a gente acha que aquilo que é complexo é muito forte, mas nem sempre. Às vezes o que é simples é muito forte. Vê se você concorda comigo. Você pode anotar isso aí? 1 Timóteo 4,15 é um dos textos que eu quero ler com você. Veja bem,
O quarto cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai entrar na obra de Deus, se envolver com a obra de Deus, fazer a obra de Deus. E talvez muitas pessoas estão abandonando, estão deixando, estão trocando a obra de Deus, o privilégio, por um prato de lentilha. Porque esse quarto cuidado está em baixa, está em crise na vida de muitos irmãos. Quarto lugar, quarto cuidado: estude a Bíblia continuamente. Tenha o cuidado, meu irmão, de estudar a Bíblia continuamente. Se a gente não consegue diariamente, tem dia que eu não consigo diariamente estudar, mas veja bem, vamos estudar a Bíblia continuamente. Estude a palavra de Deus com continuidade. Ela vai te capacitar mais e mais a fazer a obra com excelência, a fazer a obra de Deus com excelência. Estude a Bíblia continuamente e você vai ser capacitado mais e mais a fazer a obra de Deus com excelência. E eu te pergunto, você quer fazer a obra de Deus com excelência, ou como diz na gíria, uma meia boca? Fazer uma meia boca, fazer de qualquer jeito. Paulo diz para Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 15, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 15, Timóteo, medita estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas. Medita essas coisas. Que coisas são essas? Paulo está falando, Paulo está se referindo à palavra de Deus, Paulo está se referindo às Sagradas Escrituras, Paulo está se referindo às instruções que ele deu para Timóteo, que o Espírito dizia para ele claramente que nos últimos dias, tempos difíceis aconteceriam, pessoas iam abandonar a fé, iam seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e ele diz: se você se apegar à palavra, você vai ser santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. Você não vai ficar raquítico espiritualmente, você não vai ficar parecendo uma pessoa esquelética espiritualmente, mas você vai ser bem nutrido, se você transmitir essas instruções bíblicas, instruções que estão ali pautadas na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Eu não sou um bom ministro por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas na ótica divina, eu sempre serei um bom ministro a partir do momento que eu ensinar a Bíblia para a igreja, que eu incentivar os meus irmãos a andarem na verdade, que eu colaborar e contribuir, vivendo a palavra, sendo um testemunho fiel da palavra e ensinando a palavra com intrepidez, com amor, com ousadia, com coragem. Na ótica de Deus, um bom ministro não é aquele que faz muita coisa, aquele que deixa de fazer muita coisa passa a ser um bom ministro, mas na ótica de Deus, um bom ministro, um bom obreiro, um bom fazedor da obra, é aquele que incentiva a igreja, os irmãos, que motiva a andar na verdade, a ter uma vida pautada na Bíblia. É aquele que prega a palavra, que testemunha com a sua vida, que testemunha nas suas coisas, no seu dia a dia, a palavra de Deus. Fazendo isso, se você transmitir essas instruções, você vai ser um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Você não só prega, mas você vive. Timóteo, você não só prega, mas você vive. O seu discurso não contradiz o seu comportamento. O seu discurso, sua pregação condiz com o seu testemunho. O que você diz, você está fazendo. A sua vida é assim. Você não é aquele obreiro que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não viva como eu estou vivendo. Não, Timóteo, você tem seguido a sã doutrina. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas,
exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E aqui Paulo não está não está aqui dando uma palavra para a gente não cuidar do nosso corpo, para a gente não cuidar da nossa parte física, do nosso condicionamento. Não, Paulo não está dizendo isso. É porque nos dias de Paulo havia muita gente cultuando o corpo, e a prática do esporte naquela época era para se endeusar e ser endeusado, e por isso muitas pessoas praticavam esporte naqueles dias, fisiculturismo, e aquelas divindades gregas, e eles se espelhavam naquelas divindades gregas que cultuavam o corpo para poder. Então Paulo usa esse contexto para dizer que o exercício físico pouco proveito tem, em função da prática da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. E quem conhece a palavra de Deus vai cuidar bem do corpo, porque sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. Quanto mais conhecedor da Bíblia, mais nós vamos cuidar do nosso corpo, mais nós vamos cuidar do templo do Espírito Santo. Menos doente ou menos doença correremos o risco de adquirir, porque a gente vai se cuidar. Amém? A gente vai se cuidar. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Se estamos fazendo a obra, lutando, trabalhando, esmerando, é porque a gente tem colocado a nossa esperança no Senhor Jesus. Aleluia! Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí Paulo vai e diz: medita estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Vamos caminhar para o final do Tadel nesta noite? Vamos terminar? Então anota aí, irmãos, rapidamente alguns benefícios da palavra de Deus. Por que estudar a Bíblia é fantástico? Por que estudar a Bíblia a gente vai adquirir musculatura espiritual? A gente vai estar preparado, a gente vai estar a cada dia exaltando a Deus. Veja bem, em primeiro lugar, estude a Bíblia continuamente, porque a palavra de Deus nunca deixará de oferecer a você direção sábia. Ouviu, Danilo? Estude a Bíblia, irmão, porque você não vai errar na hora de escolher a pessoa para você casar. Estude a Bíblia, porque você vai ter um conhecimento melhor para não errar no que diz respeito à decisão com a vida profissional. Estude a Bíblia e você terá mais luz e entendimento a hora de dar uma resposta para alguém, a hora de fazer alguma coisa. Deus vai estar direcionando. Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 105, que é muito conhecido, mas eu gosto também do versículo 133. O Salmo 119, que é uma exaltação à palavra de Deus, diz assim, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. A tua palavra é luz que clareia os meus caminhos. Eu não me perco. Eu estou sendo guiado e dirigido por uma luz, a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora veja o Salmo 119, verso 133, diz assim, olha só: dirige os meus passos, Senhor, conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Olha só, Senhor, dirige os meus passos conforme a tua palavra. A palavra de Deus dá direção. O que Deus falou para Josué: Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro desta lei, para que tudo que você fizer, você possa prosperar. Irmãos, quanto mais conhecimento da palavra nós adquirirmos, mais bem direcionado na vida nós seremos. Amém? Mais bem direcionado o jovem vai ser, mais bem direcionada a igreja vai ser. Quanto mais conhecimento vier do púlpito da igreja, quanto mais a palavra vier do púlpito de uma igreja, maior probabilidade essa igreja terá de acertar,
acertará muito mais. Só vai errar quem quiser, só vai errar quem quiser errar, mas vai errar sabendo. Segundo lugar, estude a Bíblia continuamente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é fonte inesgotável, é fonte certa, que vai possibilitar aperfeiçoamento. Tanta gente fazendo cursos, glória a Deus, tanta gente se aprimorando, tanta gente pagando cursos caríssimos, viajando para se aperfeiçoar. Irmão, nós que somos obreiros, a palavra de Deus está aqui, ó. A palavra de Deus é a fonte de onde emana todo o aperfeiçoamento. Pastor, onde está isso? Eu vou ler para você, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, mais uma vez Paulo escrevendo a Timóteo. Olha só, meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, pode abrir aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Estudemos a palavra, e à medida que a gente vai estudando, Deus, através do seu Espírito Santo, vai nos aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar, irmão? Aperfeiçoar é a arte de trabalhar em um material bruto e refiná-lo com melhorias, com lapidação, esmero. E é isso mesmo, Deus nos pega materiais brutos, e Deus, à medida que a gente vai estudando a palavra, ouvindo a palavra, as pregações, os ensinos, os estudos bíblicos, Deus, através do seu Espírito, vai aperfeiçoando a nossa vida. E aperfeiçoar isso, eu vou repetir, é a arte de trabalhar em um material bruto e refiná-lo com melhorias, lapidação, esmero, esforço. É isso que o ensino da palavra de Deus faz conosco. É isso que o ensino da Bíblia tem feito comigo, vai me quebrantando, e às vezes a gente fica ali irritado, nervoso, mas aí o Espírito traz nossa lembrança, a palavra de Deus, irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e a gente vai sendo quebrantado. Então, através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus, o Senhor nos dá crescimento no conhecimento do caráter de Cristo, irmãos. E à medida que a gente vai conhecendo o caráter de Cristo, a gente vai ficando constrangido, a gente fica constrangido, e a gente é impulsionado, a gente é confrontado com o nosso pecado, e acaba então a palavra, mediante a ação do Espírito, corrigindo os nossos pensamentos, estabilizando nossas emoções, e dando felicidade, para nós não cometermos tolices, através de nossas ações. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Vou repetir, através da sua palavra, o Senhor tem dado a nós crescimento no conhecimento do caráter de Cristo, e o conhecimento do caráter de Cristo vai nos constrangendo, e nos confronta em nosso pecado, e vai corrigindo nossos pensamentos, vai equilibrando nossas emoções, e vai dando a nós a felicidade de não termos ações infelizes, a felicidade de não termos ações infelizes. Terceiro, olha só, a palavra de Deus, devemos estudá-la continuamente, porque a palavra de Deus tem o poder de limpar a vida do homem. Limpar a vida. Irmão, tem muita gente suja por aí, não é verdade? Muita gente com vestes sujas. E a Bíblia diz para nós, filhos do Senhor, sejam em todo tempo brancas as vossas vestes. Seja em todo tempo brancas, limpas as vossas vestes, e nunca falte o óleo, o azeite, o símbolo, a presença do Espírito Santo na vossa vida, no vosso coração, sobre a vossa cabeça. A palavra de Deus tem o poder de limpar a vida do homem, purificando o nosso coração. João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E João 17, verso 17, Pai, Jesus orou por mim e por você, meu irmão. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a palavra de Deus é o mais excelente material para o aperfeiçoamento do homem. É o mais excelente material para o aperfeiçoamento da minha vida, a purificação das nossas almas, mentes e dos nossos corações. A palavra de Deus. Penúltimo lugar, estou terminando. Devemos estudar a palavra continuamente. O quarto cuidado que nós temos que ter ao nos envolvermos com a obra de Deus, estudar a Bíblia continuamente, porque ela vai nos capacitar a fazermos a obra com excelência, sermos bons ministros, obreiros aprovados. Veja bem, a palavra de Deus oferece libertação plena e total. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho, que é a palavra viva de Deus, Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente precisando de libertação, irmãos. E só o liberto pode alcançar aquele que ainda não está liberto. Só um liberto pode orar por aquele que está ainda escravo. Só o livre sabe o quanto é poderoso, precioso, maravilhoso, valioso viver uma liberdade em Cristo Jesus. Somos livres, né? Nós não somos mais escravos do medo. Tem uma música linda que diz isso. Se você conseguir colocar no final essa música aí, nós não somos mais escravos do medo. Vamos fechar o Tadel com essa música hoje? Nós não somos mais escravos do medo. Peço que vocês deixem aí, tocando um pouco mais no final do Tadel, essa canção tão linda. E aí, último lugar que eu preciso terminar, a palavra de Deus. Quarto cuidado, a gente tem que estudar continuamente a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela vai nos capacitar a fazer com excelência a obra de Deus. Veja bem, em último lugar, meus irmãos, a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos, os propósitos do nosso coração. O último versículo que eu quero ler, se possível, Danilo, coloca aí na tela, por favor, Hebreus 4:12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz lá: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu tenho falado isso muito para Vanus. Vanus, não se preocupa, porque Deus está vendo as maracutaias, Deus está vendo toda essa injustiça, e cada um vai pagar um preço, e a conta vai chegar, irmão. A conta chega, e chega pesada. E eu quero profetizar que a conta vai chegar na vida das pessoas que articulam e visam pisar nos outros, em detrimento de ganhar vantagem. Pisa nas pessoas, usurpa, pega um direito que não lhe é devido, paga-se um preço. Todas as coisas estão nuas. Deus sabe de tudo, Deus viu tudo, Deus vê tudo, tudo que você fez ontem, hoje, durante esse período de feriado. Deus viu tudo, Deus vê tudo. Deus sabe de tudo no seu trabalho, irmão. E a conta vai chegar, irmão. Fala isso para os seus irmãos, fala isso para aquele povo que está frio, fala isso para aquela gente que não quer levar Deus a sério, fala isso para as pessoas que ficam aí de jogada, de articulação. Fala isso, a conta vai chegar, e papai é especialista em enviar a conta, e ele manda na hora certa, e o tempo certo de Deus é sempre um tempo que pega um homem de surpresa. Deus trabalha assim, porque Ele é surpreendente. Repita comigo: Deus é surpreendente. A conta chega quando a gente menos espera, a porta se abre quando a gente não espera, e do jeito de Deus,
e às vezes a gente pensa uma coisa e não é como a gente está pensando, é como Deus quer, aleluia, e a conta chega. Conta para os mentirosos isso, conta para aqueles que parecem ovelha mas não são, conta para aqueles que estão brincando com Deus, conta para aqueles que são maldosos. Fulano, a conta vai chegar e vai chegar pesada, e você vai se lembrar do que eu estou falando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza caída, a nossa natureza caída, que trava uma batalha com o nosso espírito. A Bíblia diz que nós temos uma luta da carne contra o espírito. E eu quero ler um texto para você. Eu disse que era o último, esse, né? Agora é o último, Romanos 7, 19 a 17, essa questão da luta, da batalha interna é tão séria, é tão grave, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, olha o que ele disse. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele fala assim, do versículo 19, e no verso 20, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom, o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E ele chega à constatação: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, o mal que eu aborreço e não quero, eu acabo cometendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você conhece o mal que habita em você, meu irmão? Você conhece o mal que habita em você? Você conhece até onde você pode ir? Você conhece? Você tem um autoconhecimento? Entenda isso. Há uma natureza caída que a qualquer momento ela quer ressuscitar, e com força e poder, e ela não vai ajudar em nada. Você consegue fazer suas reações no campo de batalha do seu coração? Você consegue prever suas reações no campo de batalha do seu coração ou de sua mente, quando você precisa realizar ou reagir diante de alguma situação? Já para pensar nisso? Nós não conseguimos prever nossas reações, irmãos, na batalha do coração, da nossa mente. Por isso nós temos que consagrar nosso coração, ser contrito de espírito, quebrantado de coração. Por isso a gente precisa levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas têm o poder de dar discernimento aos nossos pensamentos. Nós temos que estudar a Bíblia continuamente para estarmos envolvidos na obra de Deus, sermos bons obreiros aprovados. Sabe por quê? Porque as Escrituras têm esse poder, a palavra de Deus tem esse poderio de dar discernimento aos nossos pensamentos mais profundos, e de nos fazer conhecer as entranhas e dobras de nosso coração. E a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, porque se nós conhecermos, haverá sempre uma tendência, uma possibilidade maior de nós acertarmos mais do que errarmos. E Jesus disse isso para os saduceus em determinado momento do seu ministério: olha, vocês erram, errais porque vocês não conhecem a Deus, não conhecem o poder de Deus, as Escrituras e o poder de Deus. Meus irmãos, vamos fazer a obra enquanto é dia. Jesus está avisando mais uma terça-feira para nós. Irmãos, mais uma terça-feira o Mestre está nos ensinando. Mais uma terça-feira, meus irmãos, o Espírito Santo, professor por excelência, está ministrando ao nosso coração. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem, a noite se aproxima, quando ninguém vai poder mais trabalhar. Preste atenção nisso, meu irmão. Vamos fazer a obra. O quarto cuidado nessa noite que eu destaco para você: estude a Bíblia continuamente. Irmão, tem a internet, tem muitos sites maravilhosos, faça pesquisas, caia dentro, estude a Bíblia continuamente. Pegue a vida do profeta Ezequiel, comece a estudar. A gente tem falado muito de Ezequiel aqui nos cultos domingo nós vamos falar à noite, e de manhã também temos uma mensagem abençoadíssima e abençoadora para compartilhar com você. Convide as pessoas para não deixarem. Venha ao templo, irmão, venha congregar conosco, venha participar, por favor, venha mesmo. Saia da sua casa, tem álcool gel,
tem todos os cuidados aqui na igreja. Aqui você não vai pegar coronavírus não, irmão. Não vai, irmão. Com todo cuidado, com todo zelo, sem aglomeração. Irmão, estude a Bíblia, sabe por quê? Vou repetir para você que eu quero orar. A palavra de Deus oferece direção sábia. A palavra de Deus possibilita o aperfeiçoamento, ela é fonte de onde emana todo o aperfeiçoamento, nos tornando cristãos habilitados, servos habilitados para fazer a obra. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque ela tem o poder de limpar a vida do homem. Tem muita gente na cidade precisando ser limpa, tem muito crente que se sujou, tem muito crente que não teve a graça da garça. Meu irmão, você tem tido a graça da garça, hein? A graça da garça de viver no meio da lama, sem sujar suas vestes. Nós temos que ser garças nos dias de hoje, no sentido de estarmos no lamaçal desse mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas nós podemos ter a graça da garça de estar no lamaçal, sem se sujar. Você pode estar na política e não se sujar, por incrível que pareça. Você pode estar numa repartição pública, onde tem um monte de gente suja, e você não se sujar. Você pode trabalhar onde for, e ser incentivado a mentir, mas você não mente, porque você tem a graça da garça, de viver, a arte de viver no pântano, na lama, no brejo, mas não sujar o seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei, não se dobrar à idolatria, não se envolver com a mentira. Tem muito crente mentiroso, e vai para o inferno, porque os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Eu tenho descoberto cada coisa, eu tenho ouvido cada coisa assustadora de crentes mentirosos por aí, irmão. Muito crente mentindo esculachadamente, descaradamente. Não vai entrar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas e todos os que amam e praticam a mentira. Não vão entrar no reino de Deus. Tem que se converter, e tem muita gente já viciada em mentir. A palavra de Deus limpa esse coração. A palavra de Deus limpa essa mente. A palavra de Deus oferece libertação para a liberdade. Cristo nos libertou. Não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Corris bem, irmãos da Galácia, tantos de vocês corriam bem, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo a verdade? A turma andava bem, a turma andava na verdade, a turma era obediente. De repente parou de correr, começou a correr do lado errado, irmão, na rota do diabo, irmão. Quem vos impediu de obedecer a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a palavra de Deus discerne, traz luz para os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Às vezes nosso coração é enganoso. Deus tem misericórdia. Os corações dos jovens, irmão, tem tanta gente casando errado, porque o coração está enganado, enganoso demais o coração, corrupto demais. Quem o pode conhecer? Quem há de esquadrinhá-lo? O Senhor conhece os corações, e o Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei, que dirá o meu coração, o coração dos irmãos aqui nessa noite. Pense nisso, irmão. Vamos orar, porque senão eu vou entrar aqui 2 horas pregando. Não é meu objetivo. Está na hora de terminar o Tadel, não é? Já passou da hora, irmão. Olha só, Murilo sempre manda, pastor, ele faz assim com o sinal com a mão, né? Danilo hoje foi mais light comigo, então eu passei do horário. Irmão, em nome de Jesus, vamos estudar a palavra. Seja um ano que a gente vai mais estudar a palavra. Vamos fazer isso. Senhor, me ajude a estudar a palavra. Irmão, tem sido um desafio, uma correria, uma loucura os nossos dias, mas eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que estudar a palavra, eu preciso estudar mais a palavra de Deus, irmão, porque Deus vai me ajudar a livrar dos laços, das armadilhas, das ciladas, agir e reagir com mais espiritualidade e sabedoria, e fazer a obra enquanto é dia. Vamos terminar falando junto? Façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém vai poder mais trabalhar. Senhor, obrigado por mais esse Tadel. Obrigado por essa noite. Visita os meus irmãos, Pai. Nessa noite eu não falei bobagem, eu não falei tolice, eu não falei aqui inverdades. Pelo contrário, eu falei da Bíblia, eu falei do propósito do Senhor, eu falei da vontade do Senhor, eu falei da necessidade que nós temos de termos vários cuidados quando nós nos envolvemos com o Teu reino, o maior tesouro, com a obra do Senhor, Pai. Privilégio. Senhor, me ajude minha família, Senhor. Ajude os meus irmãos e a família dos meus irmãos, a nós sermos trabalhadores, servos fiéis,
livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola à noite. Tira-nos do caminho mau, Senhor, livra-nos do caminho mau, Senhor. E toda arma forjada, todo trabalho de feitiçaria, macumbaria, nós repreendemos no nome de Jesus e traga de volta nossos irmãos tão fracos, que estão sendo escravizados pelo medo, pela pandemia. Nós não somos mais escravos do medo, mas nós fomos libertos pelo poder da cruz, libertos pelo poder de Jesus. Senhor, traz cura, traz salvação, traz alívio, traz libertação. Senhor, incendeia as casas dos meus irmãos, incendeia o coração deles. Muitos podem vir ao templo, não estão vindo mais. Meu Deus, incendeia a tua igreja, incendeia a tua noiva, Pai. Usa esse Tadeu nesta noite para mexer com os irmãos, para mexer com as células, para mexer com os líderes. Meu Pai, tanta gente vai visualizar essa pregação durante a semana. Toca, Jesus, toca e leva essa palavra, leva essa mensagem aos 4 continentes. A internet está aí, é fácil hoje. Meu Deus, faz isso, eu te peço. Leva essa palavra às igrejas, leva essa palavra aos líderes, leva essa palavra em nome de Jesus, para a gente continuar estudando e meditando dia e noite, porque tem promessas para a nossa vida. Obrigado por essa noite, obrigado. Dá uma semana de paz para nós, Pai, e continue abençoando os cultos e celebração da igreja. Abençoa, meu Deus, abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos humildemente, no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém, amém, meus irmãos. Uma ótima semana, um ótimo restante de semana. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Um grande abraço, fique na paz.